Conseguindo ver? Pronto, vou começar então, certo? Hoje eu vou falar da parte do tubo digestório, da parte de intestino, certo? Intestino delgado e intestino grosso. Porque quem ficou com o restante das lâminas foi a Ana Maria, e ela vai dar em outra monitoria para vocês, tá? Então, qualquer coisa, manda alguma. Se quiserem tirar a dúvida, pode usar o microfone ou o chat que eu tô vendo aqui, tá? Então vamos começar. As lâminas, né, que a gente vai ver é o intestino delgado, parte do duodeno, aí parte de jejum no ilho e intestino grosso, certo? Aí, aqui é a primeira questão. Ficou meio assim, né, mas é sobre o tubo digestório. Aí, qual vocês acham que é? Não faço a menor ideia, meu Deus, ô Senhor. Mais alguém? Vamos lá, e tem C mesmo, certo? Quem colocou e acertou. Aí, é o intestino delgado aqui, e a camada que tá apontando, né, é de músculo liso, certo? A gente vai entender um pouquinho sobre essa lâmina agora. Aí as camadas que a gente vai observar em todos esses órgãos, né, é a mucosa, a submucosa, a camada muscular e a serosa. Só que a serosa a gente não vai ver nessas lâminas, certo? Então vamos considerar essas três só. Aí, intestino delgado. A função principal, né, a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes, certo? E a gente tem uma divisão anatômica que é o duodeno, jejum e o ilho, certo? Só que na histológica a gente considera duodeno, jejum e ilho só, porque é basicamente a mesma coisa. Aí, aqui, ó, a gente vai ter a camada mucosa, certo? No 1, a submucosa e a muscular, certo? Ó, mucosa, submucosa e muscular. Aí, vou passar aqui. Então, primeiro, na camada mucosa, o que a gente vai observar nessa camada? Ela vai ter um epitélio de revestimento cilíndrico simples, que são chamados enterócitos, né, que são as células do intestino, que são essas célulazinhas aqui, pequenininhas, bem rosadas, apontada aqui pelo número 6, ó, é o enterócito. Aí, as células caliciformes, que são aquelas células que vão produzir muco, né? Aí por isso que elas são mal coradas, que são essas aqui branquinhas, apontadas pelo número 7. E vai ter também as microvilosidades, que é esse prolongamento aqui, ó, certo? Que fica depois das células. Que também pode ser chamado de borda em escova. Aí, na lâmina própria, vai ter o tecido conjuntivo frouxo, que é aqui nessa parte, certo? Tecido conjuntivo frouxo. E vão ter as glândulas intestinais ou glândulas de Lieberkühn, certo? E na camada muscular da mucosa é o músculo liso, que é aqui, ó, certo?
Isso tudo é na mucosa, certo? A gente vai para a submucosa e depois para a muscular. Então, o principal que vocês têm que saber dessa parte é as células caliciformes, os enterócitos, ou células absortivas, é a mesma coisa. Aí aqui são as glândulas de Lieberkühn, certo? E o músculo liso, na camada muscular da mucosa. Aí aqui eu botei aqui com a legendazinha para vocês, para ficar mais fácil. Aí aqui na submucosa, né? A gente vai ter o tecido conjuntivo frouxo e vai ter, primeiro vou falar aqui, vai ter esse plexo nervoso de Meissner, certo? Que ele vai ter em todas as lâminas, tá certo? Aí o tecido conjuntivo frouxo, no duodeno, ele vai ter as glândulas duodenais. E no jejum no ilho não vai ter glândula. É isso que vai diferenciar essas duas lâminas, a de duodeno e a de jejum no ilho, porque elas são iguais em todo o resto. A única coisa que vai diferenciar é aqui na submucosa, porque o duodeno vai ter as glândulas duodenais ou glândulas de Brunner, e o jejum no ilho não tem glândula, certo? Aí tá aqui, ó. Aqui é uma lâmina de duodeno, certo? Aqui é a submucosa, ó, cheio de glândula, dá pra ver? E aqui é uma lâmina de jejum no ilho. Aqui não tem glândula, é só o tecido conjuntivo, certo? Na camada submucosa. Aí aqui, na camada muscular, o que é mais importante vocês saberem é que tem duas camadas, uma camada interna, que é circular, e uma camada externa, que é longitudinal. Aí, entre essas duas camadas de músculo, vai ter um plexo de células, né? Que é um plexo mioentérico, ou plexo de Auerbach. Ela sempre gosta de cobrar uma questão dessa. Então, entre as duas camadas, na camada muscular, né? Camada interna e externa, vai ter o plexo mioentérico ou plexo de Auerbach, certo? E a camada serosa vai ser tecido conjuntivo frouxo e mesotélio, mas não dá pra ver nas lâminas, então vocês consideram só até aqui mesmo, certo? Aí, faça aí essa questão. Pronto, vou passar aqui. Aí tem mesmo. Aí aqui por que as outras estão erradas, né? Gânglios nervosos? Não. Plexo de Meissner? Não, plexo de Meissner é lá na submucosa. Aqui é a camada muscular. Aí, plexo de Auerbach é localizado na camada muscular da mucosa. Não, é na camada muscular, na túnica muscular, né? Aí, plexo de Meissner localizado entre as camadas circular e longitudinal? Não. Plexo mioentérico? Sim. Plexo mioentérico ou Auerbach, certo? É a mesma coisa. Aí, mais uma questão. Qual órgão pertence à lâmina a seguir? Larissa, o microfone está aberto.
E aí, gente? Alguém? Deixa eu passar aqui. Então, é duodeno mesmo, certo? Intestino delgado, porção duodeno. Por que é duodeno? Porque aqui na camada submucosa vai ter as glândulas, lembra? Glândulas duodenais ou glândulas de Brunner, certo? Se fosse jejum no ilho, aqui não ia ter nenhuma glândula, ia ser só tecido conjuntivo frouxo. Aqui tá cheio de glândula, então é duodeno. Alguma dúvida? Vou passar. Aí aqui a gente vai agora para intestino grosso, certo? Aí a principal função é a absorção de água, a formação do bolo fecal e a fermentação. Aí aqui a gente também vai ter a mesma divisão, né? A camada mucosa, a submucosa e a camada muscular, certo? Aí aqui na mucosa, a gente vai ter um epitélio de revestimento simples cilíndrico também, e vai ter os enterócitos e as células caliciformes, igualzinho no intestino delgado. Aí aqui, essas mais branquinhas são as células caliciformes, e essas mais escuras são as células, os enterócitos, né? Vocês estão vendo a tela? Tá normal, então. Isso, Ana Isla, é a mesma coisa, certo? Porque a célula caliciforme vai produzir o muco. Aí, na lâmina própria da camada mucosa, a gente vai ter tecido conjuntivo frouxo e glândulas intestinais. Que é aqui, ó. Que são essas glândulas aqui, né? As glândulas intestinais ou de Lieberkühn. Apontar para qual, Yasmin? Ah, são essas branquinhas, ó. Essas bolinhas mais brancas, certo? De nada. Aí, na camada muscular da mucosa, a gente vai ter músculo liso, que é aqui. Aí, na submucosa, a gente vai ter tecido conjuntivo frouxo e também não tem glândula, certo? E pode ser encontrado o plexo de Meissner também, igual no intestino delgado, que é uma camada, é tipo um amontoado de células no meio do tecido conjuntivo, certo? E aqui na camada muscular, a gente vai ter músculo liso, a camada interna vai ser circular e a externa longitudinal. Aí também vai ter o plexo mioentérico ou de Auerbach, certo? Opa. Também vai ter. É praticamente a mesma coisa. Aí, tipo assim, como diferenciar, né? Se é uma célula de jejum ou de intestino grosso. É porque o intestino grosso, ele tem bem menos vilosidades, né? Do que o jejum. O jejum, intestino delgado, a gente vai ver aquela monte de vilosidades, porque ele a principal função é a absorção, ó, um monte de vilosidades. E aqui não. Ela tem uma superfície mais rente, assim, sabe? Não sei se deu pra entender.
Nessa lâmina dá pra ver o plexo. Yasmin, não. Nessa aqui não dá, mas é a mesma coisa desse, ó. Mesma coisa, certo? É igual. Vai ter uma camada interna e uma externa e aqui o plexo. Não, esse aqui é o de Auerbach. O de Meissner, ele é um amontoado de células no meio do tecido conjuntivo. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Tá aqui, ó. Aqui é o tecido conjuntivo, aí vai ter um monte de células amontoadas. Aqui é o de Meissner. Aí aqui é isso de intestino grosso. A diferença é que ele não tem aqueles prolongamentos enormes igual no intestino delgado, né? E aqui mais uma questão. A qual órgão pertence à lâmina e qual a sua função? Pronto, é item C mesmo, certo? É o intestino grosso e a principal função é a absorção de água. Aí, aqui essa foto tá meio ruim, né? Mas dá pra ver que as células caliciformes, que são essas mais brancas, e essas mais escuras são os enterócitos, certo? Aí, é isso, gente. Porque eu fiquei só com essas 3 lâminas, né? De duodeno, jejum e intestino grosso. Aí o restante vai ficar com a Ana Maria. Acho que ela vai dar um domingo pra vocês, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma dessas lâminas? Se quiser que eu repita, ou qualquer coisa pode falar no WhatsApp, certo? Então é isso, gente. Boa noite. Eu mandei os slides já pra Lívia e pro Gabriel, certo? Acho que eles mandaram pra vocês.